Hello, boa noite, eu sou a Eli Sato, certo? Então hoje a gente vai falar da questão 2 de Speaking do TOEFL. O TOEFL tem 4 questões, são questões bem específicas. A primeira questão pergunta sobre um assunto familiar para você, né? Então, sua opinião, qual você prefere ou qual de duas opções você prefere. Então, pergunta sua preferência, sua opinião sobre um assunto e pede que você justifique. A partir da segunda questão, a segunda, terceira e quarta questões são questões integradas, quer dizer, tem um texto para você ler, um listening para você ouvir e aí dar a sua resposta. Então, hoje a gente vai ver a questão 2, é a primeira questão integrada da prova de Speaking do TOEFL. Deixa eu colocar na tela para vocês uns pontos de atenção sobre essa questão. Tá aí, ó. Pontos de atenção. Ritmo. Gente, os tempos são apertados e é exigido que você entregue coisas, a resposta completa. Então, a gente vai mostrar aqui o que é uma resposta completa, mas você vai perceber que os 45 segundos da primeira questão e 60 segundos dessa questão, que é o caso, faltam. Fica pouco. Porque para você entregar a resposta completa, né, falta tempo. Então, o ritmo da sua resposta tem que ser um ritmo, né? Não pode ser muito rápido, que não dê para entender o que você está falando, ou que você não consiga passar a ideia com clareza, mas tem que ter um ritmo. Então, a gente vai praticar hoje, e aí é importante que você continue a sua prática com um cronômetro. É essencial que você pratique com um cronômetro. Porque, gente, o tempo é uma coisa muito relativa, né? 60 segundos para você falar quando você não tem o que falar é de chorar. Mas 60 segundos para falar quando você já está com toda a estrutura da sua resposta pronta, falta tempo. Tá? Então, pratique com o cronômetro, é a melhor forma de você garantir que você entregue uma resposta completa no tempo exato da prova. A prova do TOEFL você faz no computador, grava a sua resposta, então tem que praticar com o tempo, certo? Outros pontos de atenção, atenção para as razões do speaker, para concordar ou discordar dos pontos do reading. Então é assim, nessa questão, você vai ler um texto, normalmente informando sobre alguma mudança relacionada ao campus, a vida no campus. Pode ser de health insurance, pode ser de um professor que quer que você não... que quer avisar que vai baixar a nota se você faltar mais que tantas vezes. Pode ser do meal plan, lá do dormitório. Pode ser, enfim, tá? Coisas relacionadas à vida no campus. E aí, se você vai ouvir o áudio de alguém falando sobre isso, um professor, um aluno, um advisor, enfim, e a pessoa vai estar concordando ou discordando daquele texto do reading, ok? E você vai precisar entender qual é a posição daquela pessoa, se ela está de acordo, se ela está contra e por quê. Então, você vai precisar pescar no áudio qual que é a position dela, qual que é a opinião dela e por que daquela opinião. Tá? Então, algumas justificativas, se ela der detalhes, os detalhes, se ela der exemplos, o exemplo. Ok? Você vai resumir a opinião do speaker, de quem está falando. Tá? Então, você não vai falar tudo o que ele falou. Você vai dar uma visão geral da situação e falar o que a pessoa que falou acha. Né? O que o aluno, o professor, o advisor, o que eles pensam sobre aquilo e por quê. Ok? Ao ouvir o listening, mantenha a sua atenção em identificar e entender qual é o problema e quais são as possíveis soluções que a pessoa
que está falando te apresenta, não é você que vai encontrar soluções. Nesse exercício 2, você não dá a sua opinião, você não faz a sua leitura, você não fala o que você pensa daquela mudança, ok? Você só vai apresentar o que a pessoa pensa, a opinião dela e as justificativas dela, ok? Que mais? Qual é o objetivo da sua resposta nessa questão 2? Primeiro, o que você fala tem que resumir a situação e a opinião da pessoa, ok? Então, claro, você não vai falar tudo que ela fala, né? Você vai resumir a situação e deixar clara a opinião dela e as justificativas. O ponto de vista, ou a opinião da pessoa, a position da pessoa, tem que ficar muito claro na sua fala. Então, por isso, a importância de planejar o que você vai falar, tá? Você tem, além das notes que você faz durante o reading, que é muito rápido, as notes que você faz durante o listening, você tem 30 segundos para planejar o que você vai falar. Esse 30 segundos de planejamento também é muito rápido. Você só elimina o que está sobrando ali de informação e organiza as suas ideias para falar sobre aquilo, tá? A sua fala tem que ser direta, e esse direta significa ser eficiente, vai direto ao ponto, não fica se enrolando, é direta e bem organizada. Então, com o planejamento você consegue, com as anotações certas e o planejamento você consegue isso. As frases devem estar conectadas logicamente, tá? Então, você, com o planejamento, também vai te direcionar para isso, para que as frases fiquem conectadas de forma conexa, ok? Os detalhes e os exemplos dados pela pessoa para justificar a opinião dela devem ser citados por você, tá? Então, é a importância de fazer as anotações corretas durante o listening. Você deve expressar ideias, fechar a ideia do que você está falando, tá? Então, você tem que ter esse controle do tempo, dos 60 segundos que você tem para falar, e ficar atento para quando estiver nos últimos segundos, para que você feche a ideia do que você abriu, que você começou a falar, que você desenvolveu, que você feche aquela ideia ali no finalzinho dos seus 60 segundos. O meaning, o significado deve ser fácil de ser entendido, tá? Você precisa usar uma variedade de vocabulário e errar o mínimo possível, ou quanto menos melhor, né? A gramática, ok? Mas não é o foco do TOEFL. O foco do TOEFL é que você consiga se expressar em inglês, expressar suas ideias em inglês, ok? O foco do TOEFL não é que você prove quão bom você é em gramática, tá? Então, claro, com o mínimo de erros possível, mas assim, um errinho ou outro, uma conjugaçãozinha ali errada, não vai afetar não vai derrubar sua nota, não. O mais importante é que você se faça entender, passe a ideia com clareza, passe com clareza o que ficou, qual que é a opinião da pessoa, o que a pessoa usou como justificativa e como exemplo para ter aquela opinião. Isso que é importante nessa prova de speaking do TOEFL, ok? Eles não vão estar julgando focados na sua gramática, muito menos o que você pensa, enfim, né? Tem a primeira questão que é a sua opinião, você não é julgado pelo que você pensa, pelo que você defende, pela sua opinião, e sim pela forma com que você se expressa em inglês, ok? Então, eu vou ensinar aqui a estratégia para se preparar para fazer o exercício, e aí tem que praticar. Combinado? Vamos fazer o primeiro exercício? Então, olha só. Vou colocar na tela para vocês. Você tem 45 segundos para ler
o reading, ok? Gente, é pouco tempo. Não dá tempo para ficar olhando frase por frase, vocabulário por vocabulário. Então, você vai precisar ler o reading. E sabe aquela prática de você escrever sem olhar o que você está escrevendo? Porque seu olho vai estar no texto. Então, você vai precisar ler o reading e fazer as suas anotações sem olhar o que você está anotando, para que você tenha anotado as informações principais, as informações que você precisa, ok? Então, no reading, o que você precisa pegar? Do que se trata o texto? Withdraw from classes, tá? Então, você precisa pegar ali do que se trata o texto. Geralmente são mudanças, e o porquê, a justificativa para essas mudanças, o porquê dessas mudanças. Aparece muito policies também, que são regras, né? De como funciona, quais são as regras para certas coisas. Essa aí é uma policy, esse texto que está na tela de vocês. Tá? Então, você precisa pegar do que se trata e quais são os pontos importantes dessa policy. Combinado? Então, vamos lá. In order to qualify for a refund of 100% at any time during the semester, you must first establish eligibility. Serious illness or injury must be verified by a written statement signed by a doctor or a psychologist. The death of a family member must be verified by a death certificate. Military duty must be verified by a copy of the orders. Students who wish to withdraw without submitting official documentation may do so before the end of the drop-add period without penalty. After the end of the second week of classes, students may petition for a 90% reimbursement. After the end of the fourth week, students are eligible for a 50% refund. Vocês percebem que não dá tempo de ficar voltando, tentando entender a palavra. Vocês precisam estar muito focados para fazer a prova. Não é difícil, ok? Mas tem que estar muito focado para ser eficiente. Não dá para estar distraidão lá, lendo, aí você para e fala, sabe quando você está lendo um livro em português mesmo? E aí você está lendo ali, e aí você para e fala, o que eu estava lendo? Está pensando na Morda Bezerra, está pensando em outra coisa, né? Já mudou o seu cenário aqui, você não está vendo as palavras, mas não está captando. Não pode acontecer isso na prova do TOEFL, ok? Nenhuma prova de proficiência. Você tem que estar muito focado, muito in control, sabe como? Para você ser eficiente, você bater o olho no texto e já captar o que é importante. As anotações são keywords, são palavras-chave que vão te ajudar a lembrar o conteúdo. Não dá para ficar anotando 1 milhão de coisas, senão você não lê o texto em 45 segundos, ok? Então, você precisa captar, absorver as informações, então tem que estar muito focado, ok? Inclusive, antes da prova do speaking, tem um intervalo de 10 minutos. Você não vai ficar conversando em português. Não vai pegar o telefone e ligar para a mãe para falar como está a prova, ou para a namorada, ok? Ou você conversa com alguém que está disposto a conversar com você em inglês no dia, na hora, lá no lugar da prova, ou você conversa sozinho. Por quê? Você vai ter feito a prova de reading e vai ter feito a prova de listening. É bem provável que você esteja pensando em inglês neste momento do seu intervalo. Então, durante o seu intervalo, continue pensando em inglês e de preferência falando em inglês, nem que seja sozinho. Começa a contar para você mesmo como foram as 2 primeiras provas, né? Enfim, como está o seu estado geral? Está com fome? Está cansado? Está bem? Ou fala para você mesmo em inglês que você está bem, que você está disposto, que você vai fazer a prova com tranquilidade, ok? Mas em inglês, não vire a chavinha. Sabe do que eu estou falando? Se você virar a chave para o português, você volta para o speaking
E aí você vai ter que fazer todo o processo de novo, aquecer a mente novamente, de novo, para daí você estar pensando em inglês. Tá? Então não desliga a chavinha do inglês no seu intervalo. No seu intervalo, toma uma água, vai ao banheiro, pensa tudo que você estiver pensando, pense em inglês. E de preferência fale, e nem que for com você mesmo, fala baixinho. Ok? Keep it warm, certo? Aproveite o aquecimento das duas provas anteriores para se manter pensando em inglês, combinado? Vai te ajudar bastante. Vamos para o exercício. Vamos ouvir o listening? Vamos ouvir o listening, não. Eu vou ler o transcript para vocês. Troca a tela, por favor. Isso. Now, listen to the students discuss the policy with each other. The woman, tem dois estudantes, tá? No, woman e o man. Woman, the difference in this policy from the old policy is now you only have 3 reasons to request a full refund after the first week: illness, death in the family, or military service. Man, right, but that about covers it, don't you think? Woman, not really. In the old policy, you could drop out to help your family. Look, let's say that your mother's sick. She's not dying, but she needs care. Then what? If you drop out to help her, you just lose your tuition? Man, oh, I see. So you think that there should be more flexibility? Woman, yeah. I think every case should be decided on its own term, on merit. This policy is too man, too narrow, woman, too rigid. I think at least some students will have other good reasons to withdraw, and they will just have to take a partial reimbursement because they won't be able to document their eligibility. I'd like to see a procedure, a way to petition for eligibility. I'd like to see that added to the policy. Ok? Eu vou colocar o transcript na tela para vocês, só para ficar fácil. A gente ainda está começando, né? Foram só alguns exercícios. Então tá aí, ó. O exercício vai querer saber a opinião dela, ok? Então vamos lá. Woman, the difference in this policy from the old policy is now you only have 3 reasons to request a full refund after the first week: illness, death in the family, or military service. Man, right, but that about covers it, don't you think? Woman, not really. In the old policy, you could drop out to help your family. Look, let's say that your mother's sick. She's not dying, but she needs care. Then what? If you drop out to help her, you just lose your tuition? Oh, I see. So you think that there should be more flexibility? Woman, yeah. I think every case should be decided on its own merits. This policy is too man, too narrow, woman, too rigid. I think at least some students will have other good reasons to withdraw, and they will just have to take a partial reimbursement because they won't be able to document their eligibility. I'd like to see a procedure, a way to petition for eligibility. I'd like to see that added to the policy. Ok? Vamos ver as notes. A questão e é muito padrão, tá? The student expressed her opinion of the policy for reimbursement, report her opinion, and explain the reasons that she gives for having that opinion. Ok? Report her opinion and explain the reasons. Próxima tela, por favor. Olha as notas. Eu vou dar um exemplo de resposta e as notes para ela. As notes do reading.
qualify for 100% refund, illness statement by doctor, death certificate, military duty. Submit, not official. Toda vez que eu for falar um negativo, nas notes, se vocês preferirem, podem usar. Eu coloco um X, sempre que for negativo, tá? Para não ficar escrevendo don't, didn't, isn't, eu só coloco um X, ok? Então, to submit not official documentation, tem que ser before the period. After 2 weeks, classes 90%. 4 weeks to classes 50%. Ok? As notes do listening. Ela fala de only 3 reasons to a full refund with this new policy. Not for helping the family, for example. Every case decided on its merits. A new policy too rigid, petition for eligibility, ok? Então foram os pontos que ela colocou. Um modelo de resposta para essa questão. The woman thinks that the eligibility requirements for 100% refund after the second week of classes should be changed. Right now, então ó, tá, deixa eu terminar de ler para a gente comentar. Right now, to qualify, you have to show documentation of serious illness, injury, death of a family member, or military duty. She points out that there could be a case when a student's family might need help, but the circumstances wouldn't be covered by the policy. She suggests that there should be a way to petition for full reimbursement by explaining the situation, and each case should be decided based on the circumstances, not on such a limited number of possibilities. So her solution to the problem would be to add the option of petitioning for full refund by explaining the reason for requesting an exception. Olha só, então ela fala, o aluno, tá? A pessoa que fez a prova, tá falando. The woman thinks that the eligibility requirement for 100% refund after the second week of classes should be changed. Essa é a opinião da speaker. Áudio, ok? E aí, tem que dar um overview da situação, que começa aí, ó. Right now, to qualify, you have to show documentation of serious illness, injury, death of family member, or military duty. Voltando para falar da moça, da aluna. She points out that there could be a case when a student's family might need help, but the circumstances wouldn't be covered by the policy. She suggests that there should be a way to petition for full reimbursement. Olha primeiro o exemplo que a aluna citou, né? O caso de alguém na família estar doente, não morrendo, mas que precise de cuidado. Então, tá aí o primeiro exemplo. She points out that there could be a case when a student's family might need help, but the circumstances wouldn't be covered by the policy. She suggests that there should be a way to petition for full reimbursement by explaining the situation. Então, quando ela lá no áudio fala que cada caso deveria ser estudado separadamente, tá aí, ó. She suggests that there should be a way to petition for full reimbursement by explaining the situation. Each case should be decided based on the circumstances, not on such a limited number of possibilities. Okay? So her solution to the problem would be to add the option of petitioning for full refund by explaining the reasons for requesting an exception. Ok? Vamos trabalhar? Papel e caneta na mão? Então vamos lá, eu vou colocar o texto na tela para vocês de novo e vou cronometrar 45 segundos, que é o tempo que vocês têm para isso.
ok? Estão prontos? Ó, tá aí, desculpa, tá aí na tela. Eu vou colocar na tela as anotações, o esqueleto das anotações que vocês precisam fazer. As notes do reading, vocês vão ter 45 segundos. Gente, tá assim, change, reason 1, reason 2, reason 3. Mas é para anotar o que der tempo, tá? Se não der tempo para anotar o esqueleto, nem precisa anotar o esqueleto. Mas o que vocês precisam saber? É ter a ideia do que vocês precisam pegar no reading, que é sobre o que é, qual que é a change, né? O que está acontecendo. E as justificativas dessa change. E as notes do listening, qual que é a opinião da pessoa que está falando e as reasons dela, as justificativas para a opinião dela. Certo? Então, vou colocar o texto na tela e dar 45 segundos para vocês lerem e anotarem, ok? Tá aí, 45 segundos a partir de agora. Quinze segundos já foram. Trinta segundos já foram. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. E vamos agora para o listening. Eu vou ler de novo o dialogue para vocês. Now, listen to the students discuss the policy with each other. Make your notes, ok? Façam suas anotações desse listening. Woman, the difference in this policy from the old policy is now you only have 3 reasons to request a full refund after the first week: illness, death in the family, or military service. Man, right, but that about covers it, don't you think? Woman, not really. In the old policy, you could drop out to help your family. Look, let's say that your mother's sick. She's not dying, but she needs care. Then what? If you drop out to help her, you just lose your tuition. Man, oh, I see. So you think that there should be more flexibility? Woman, yeah, I think every case should be decided on its own merit. The policy is too narrow? Woman, too rigid. I think at least some students will have other good reasons to withdraw, and they will just have to take a partial reimbursement because they won't be able to document their eligibility. I'd like to see a procedure, a way to petition for eligibility. I'd like to see that added to the policy. Ok? Agora, essa é a questão. Vocês têm 30 segundos para planejar como vocês vão apresentar a opinião dela e as justificativas dela a partir de agora. Dez segundos já foram. 20 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou seu tempo. E agora você vai falar a sua resposta em 60 segundos a partir de agora.
20 segundos já foram. Quarenta segundos já foram. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo. E aí? Sobrou tempo? Voltou? Faltou tempo? Como foi? Gente, por isso, olha que como é diferente você treinar com o cronômetro, marcando o seu tempo. A gente pensa, 60 segundos é tempo pra caramba, o que eu vou falar? Mas aí quando você tem essa estrutura, qual que é o overview, né? Qual que é a visão geral? O que está acontecendo? Tem uma policy para pedido de reembolso de quem vai suspender, quem vai largar as aulas. E aí tem a opinião da estudante, né? Não, eu não concordo, acho muito rígido. Tem outras situações que podem acontecer, e eu acho que tinha que ter pelo menos nessa policy, nesse regulamento, um pedido de reembolso, né? Uma abertura para pedido de reembolso para que cada caso seja estudado. E aí, quando você vai organizar suas ideias para falar tudo isso, a situação é essa e a aluna acha isso e ela não concorda por isso, 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 60 segundos vira nada, né? Então, assim, é bem importante que você tenha essa noção do tempo certo de cada exercício para que você pratique e domine esse tempo, ok? Vamos mais um? Vou colocar na tela para vocês o próximo exercício. É o mesmo tipo, é do segundo exercício, do Integrated Question. Então, tem o reading, notice concerning proposed changes in language requirements. All international students at community college are currently required to submit a TOEFL score of 80 in order to be admitted to credit classes. Students who score lower than 80 are referred to the English Language Institute for additional language instruction. The college is considering a proposal that would allow students with a score of 75 to take at least one credit class while they continue to study part-time in the English Language Institute. The students would be assigned to an academic advisor who would help them select an appropriate course. This proposal will be discussed at a public meeting in the Student Union at 7 p.m. on December 1st. O reading tá aí, é uma notice about a discussion about language requirements for college. E aí vamos ver então o que a aluna fala sobre isso. Now, listen to a student who is speaking at the meeting. She is expressing her opinion about the policy for international students. I think that this is a good policy because sometimes international students don't do well on an English test, but they are still good students in their major field. So they can probably succeed with a lower score on the TOEFL, and besides that, it's a good idea to begin with one credit class instead of a full course load. I mean, studying part-time while finishing the language classes will provide more of a transition into regular courses. Also, after several semesters in the English Language Institute, most international students become impatient, and this opportunity to begin regular classes, it would increase their motivation toward the end of their language program. Ok? Vou colocar o transcript na tela para vocês, para nós vermos juntos.
Aí, ó. I think that this is a good policy because sometimes international students don't do well on an English test, but they are still good students in their major field. So they can probably succeed with a lower score on the TOEFL. And besides that, it's a good idea to begin with one credit class instead of a full course load. I mean, studying part-time while finishing the language classes will provide more of a transition into regular courses. Also, after several semesters in the English Language Institute, most international students become impatient, and this opportunity to begin regular classes, it would increase their motivation toward the end of their language program. Vamos ver um exemplo de notes para esse exercício. Vou trocar a tela para vocês. Bom, esse aí é o exercício, né? É o enunciado. The student expresses her opinion of the policy for international students, report her opinion, and explain the reasons that she gives for having that opinion. Veja que a segunda parte é padrão. Report her opinion and explain the reasons. Report the opinion and explain the reasons. State the opinion and explain the reasons. Ok? Vamos ver as notes. Olha só, as notes do reading. Changes in language requirement. TOEFL 80 to credit classes. New proposal is for 75 to credit one class, plus part-time English, assigned to an academic advisor. As notes do listening. Good policy, not well in English test, good at major. Begin with one credit, full course, transition, and increase motivation. Vamos ver a resposta para essas notes? The college is considering a change in the TOEFL requirement. It would allow international students who score 5 points below the cutoff score of 80 to take a credit class while they are finishing their English courses in the English Language Institute. The student thinks that the new policy is a good idea because some students have problems taking a test, but they still have the capacity to succeed in their credit classes, especially in their major field. And students who qualify will have an academic advisor, so they will be more likely to take a class they can handle. So she also suggests that a part-time schedule would give students a smoother transition into a full-time academic schedule, and it would also motivate students who have been in the institute for a long time and they're getting tired of studying English. Olha só, então bem no comecinho, ela dá a pessoa que fez essa resposta, dá um overview da situação. The college is considering a change in the TOEFL requirement. It would allow international students who score 5 points below the cutoff score, ok? Então, 5 pontos a menos da cutoff score, que é 80, to take a credit class while they are finishing their English courses in the English Language Institute. Ela deu um overview, resumiu a situação. Agora, ela vai falar o que a estudante, o que a aluna que estava falando no listening pensa sobre isso. The student thinks that the new policy is a good idea. Ok? Então, a aluna concorda com a policy, né? com a nova regra. Because some students... E aí ela começou a dar as justificativas que a aluna deu no listening, tá? Some students have problems taking a test, but they still have the capacity to succeed in their credit class, especially in their major
field. Ok? Então, a primeira justificativa que a aluna usou lá no listening tá aí. And students who qualify will have an academic advisor. Ok? Mais uma justificativa. So they will be more likely to take a class they can handle. So she also suggests that a part-time schedule would give students a smoother transition. Foi a terceira justificativa da pessoa que estava falando, da aluna que estava falando no listening. A smoother transition into a full-time academic schedule. It would also motivate, quarta justificativa, students who have been in the institute for a long time and they are getting tired of studying English. Ok? Sua vez? Então vamos lá, eu vou colocar na tela para vocês. Façam esse é o esqueleto das notes que você precisa fazer. Então, as notes do reading, o que está acontecendo, dá um overview, né? Anote o que está acontecendo, o que aquele reading está lá para quê? Para avisar o quê, né? E as razões para isso. E as notes do listening, qual que é a opinião da pessoa que está falando e as razões dela para a opinião dela, certo? Então, antes de colocar o reading para vocês, eu vou colocar na tela. Antes de colocar na tela o reading para vocês, bom, vamos lá. 45 segundos para vocês lerem e fazerem as anotações do texto a partir de agora. Quinze segundos já foram. Trinta segundos já foram. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Agora, eu vou ler o transcript para vocês de novo do que ela fala. Então, façam as notes do listening, ok? Now, listen to a student who is speaking at the meeting. She is expressing her opinion about the policy for international students. I think that this is a good policy because sometimes international students don't do well on an English test, but they are still good students in their major field. So they can probably succeed with a lower score on the TOEFL. And besides that, it's a good idea to begin with one credit class instead of a full course load. I mean, studying part-time while finishing the language classes will provide more of a transition into regular courses. Also, after several semesters in the English Language Institute, most international students become impatient, and this opportunity to begin regular classes, it would increase their motivation toward the end of their language program. Agora, você tem essa é a questão, é o enunciado, né? The student expresses her opinion of the policy for international students, report her opinion and explain the reasons that she gives for having that opinion. 30 segundos para você planejar sua resposta a partir de agora. Dez segundos já foram. 20 segundos já foram. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Agora você tem 60 segundos para falar a sua resposta. Gente, é importante que vocês falem em voz alta. Não só pensem, né? Não só imaginem a resposta de vocês. Falem mesmo em voz alta, ok? A partir de agora.
15 segundos já foram. Trinta segundos já foram. Quarenta e cinco. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o seu tempo. Como foi? Como foi essa experiência para você? Deu tempo? Sobrou tempo? Deu desespero? Deu branco? Você não conseguia pensar? Não conseguia falar? Gente, não pode acontecer isso na prova. Por isso que tem que praticar em casa. Para acontecer tudo que tem que acontecer de errado na hora que você está praticando em casa, ok? Tem simulados de TOEFL que já dá para você ter essa ideia. O cronômetro fica na tela, contagem regressiva. E, cara, se você não praticou, você pode ter o melhor inglês do mundo, trava. Você vê aquele tempo descendo, você não consegue nem olhar para a frase, para o texto que você tem que ler, tá? Então, tem que praticar, ok? Bate desespero, bate tudo, mas a partir do momento que você fez de novo, fez de novo, fez de novo, fez de novo, vai chegar na hora da prova, você vai falar, cara, tu tá acostumado com isso? Mamão com açúcar. Tem o nervosinho ali do dia da prova, mas você já fez tanto aquilo que pronto, tá tranquilo, ok? Então, pratiquem com cronômetro, ok? É a melhor forma de você não deixar o nervosismo da hora da prova, olhando para aquele reloginho em contagem regressiva, travar você, certo? Prestem muita atenção na estrutura, tá? Então, você precisa falar, dar um overview do que aconteceu, falar a opinião da pessoa que estava falando no listening e dar as justificativas que ela deu, tá? Essa questão, a facilidade dela, o ponto positivo, o ponto maravilhoso dela, é que você não precisa criar, você precisa ter essa capacidade de summarize, de resumir, né? Então você vai resumir o contexto, o que está acontecendo, e resumir a opinião dela e as justificativas que a pessoa deu, ok? Então, fazendo as anotações certas no reading, qual que é a novidade, do que aquele texto está falando, e quais os pontos principais daquele texto, e no listening, qual que é a opinião da pessoa, se ela concorda, discorda, né? Enfim. E por quê? Quais as justificativas que ela dá? Detalhes ou exemplos, tá? Você anotando as coisas certas, nos 30 segundos que você tem para planejar sua resposta, você vai eliminar o que você escreveu demais, ok? Só isso. Então, você vai organizar o overview. Então, trata-se disso, a situação é essa, a pessoa concorda ou discorda, por isso, isso e isso, ok? E aí, quando você está falando, você desenvolve, né? Se você lembrar de algum outro detalhe que ela citou, um exemplo que ela falou, você pode colocar na sua fala também, desde que você finalize a sua ideia em 60 segundos. Combinado? Muito obrigada por ficarem aqui comigo. Na terça-feira que vem, gente, tem mais um encontro aqui às 7 da noite. Não perca, te espero lá. Thank you very much. Beijos e até terça.